Olá! Hoje vamos ver a segunda parte da aula de extensão rural em sua trajetória histórica. O que você lembra da aula anterior? Vou dar uma ajudinha para você refrescar a sua memória. Nós falamos de algumas fases da extensão rural brasileira, suas influências e quais sinergias elas têm com as teorias da educação e com as abordagens da extensão rural. Nós vimos até aqui três fases: o humanismo assistencialista, o difusionismo produtivista e o humanismo crítico. Diferentemente das fases anteriores, bem marcadas temporalmente e enquadradas teoricamente, vamos entrar em eventos ou processos sociais que trouxeram mudanças na orientação da extensão rural e assistência técnica no Brasil. A partir do processo de redemocratização que o Brasil vivenciou ao final da década de 1980, houve uma efervescência de movimentos sociais. Vale destacar que é próprio das sociedades democráticas o processo de fortalecimento da relação da sociedade civil com o poder público. Tal fortalecimento trouxe repercussões para a extensão rural, sobretudo na orientação da atuação dos extensionistas em campo. Por isso, as metodologias participativas começaram a ganhar mais espaços nos processos de intervenção. Também é fruto da redemocratização a criação, em 1986, da Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores de Assistência Técnica e Extensão Rural e Serviço Público no Brasil. É igualmente importante destacar, na Constituição de 1988, no seu artigo 187, que a extensão rural é determinada como um setor a ser priorizado na política agrícola brasileira. A partir da década de 1990, o governo brasileiro passou a priorizar o ideário liberal básico, reduzindo assim a participação estatal nas atividades econômicas. Isso impacta verticalmente na extensão rural pública. A Embrater foi definitivamente extinta em 1990. Em resposta a esse evento, as entidades estaduais de ATER criaram a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ASBRAER. Nos anos subsequentes à extinção do CISBRATER, as empresas estaduais passaram a depender dos governos estaduais e municipais. Muitas delas passaram pelo processo de extinção, alteração no seu regime jurídico, fusão e sucateamento. Nesse momento, se intensificou a diversificação dos agentes prestadores dos serviços de ATER, passando a participar do rol de agentes de extensão as ONGs, as prefeituras, sindicatos, cooperativas e etc. Todas essas transformações motivaram as reivindicações por políticas sociais. Como pano de fundo, não podemos deixar de mencionar que o mundo rural brasileiro estava em pleno processo de transformação, especialmente no que se refere à urbanização do meio rural. Inicia-se um amplo entendimento de que o rural já não pode se resumir às atividades agrícolas, mas se consolida também por suas amenidades, lugar de turismo, segunda moradia e especialmente começa a ser palco do processo de suburbanização e também da criação de condomínios privados. A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em 1996, é um marco não somente em termos de política agrícola brasileira, mas também para a extensão rural. Se, por um lado, no difusionismo produtivista, os pacotes tecnológicos eram implementados de forma seletiva, cuja capacidade de aquisição era possível aos mais capitalizados, por outro, o PRONAF se reconhece politicamente e se viabilizam as condições creditícias à categoria da agricultura familiar em sua diversidade, historicamente invisibilizada e negligenciada pelo poder público. Em 1999, se dá a criação do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o MDA, para atender às demandas do público da agricultura familiar. E em 2002, se dá a criação da Secretaria da Agricultura Familiar, SAF. O Brasil passou a ter, então, dois ministérios para lidar com as pautas diversas do rural brasileiro. Para os estudiosos Schneider e Grisa, se institucionalizou no Brasil a dualidade da estrutura agrária e fundiária no país. Agora vamos falar de um evento determinante para a configuração do marco regulatório vigente da extensão rural brasileira.
Em 2004, foi lançada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a PNATER, que foi promulgada como lei em 2010, instituindo não só a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, como também o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, PRONATER. As novidades trazidas por essa política consistem na priorização do desenvolvimento rural sustentável, a garantia da gratuidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural pública, a adoção da metodologia participativa e a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis, a equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia, e a contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. Além disso, em seu artigo 5º, são especificados os atores sociais que se configuram como beneficiários da PNATER, sendo eles os assentados de reforma agrária, os povos indígenas, os remanescentes de quilombos e os demais povos e comunidades tradicionais. Se, por um lado, a categoria da agricultura familiar foi finalmente reconhecida em um marco político regulatório da extensão rural e assistência técnica no Brasil. Por outro, a PNATER foi duramente criticada por enquadrar grupos tão diversos em termos de identidade e interação com o meio rural como uma única categoria, a da agricultura familiar. Falava-se do risco de homogeneização do tratamento de um público que é, por natureza, diverso. No que se refere aos avanços trazidos pela PNATER, Caporal postula que a política também supõe a necessidade de mudanças inovadoras do ponto de vista tecnológico, pois parte do princípio que o padrão tecnológico e as formas de manejo dos agrossistemas foram instituídos e modelados no escopo das estratégias de modernização, centradas nos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, e que esses pacotes não são adequados para o estabelecimento de estilos de agricultura e de desenvolvimento sustentável que são desejados pela sociedade e que passaram a ser o imperativo deste século. Os ideais de sustentabilidade e a segurança das condições de vida das futuras gerações não são compatíveis, de acordo com o autor, com modelos que levam à exclusão social, à expulsão das massas da população rural, num verdadeiro processo de geração de pobreza, de violência, de iniquidade e de subdesenvolvimento, como ocorreu nas décadas de desenvolvimentismo. Os esquemas modernizadores da agricultura sequer são adequados do ponto de vista da manutenção da base dos recursos naturais que as futuras gerações vão necessitar para que possam assegurar as condições dignas de vida. Trata-se, na opinião do estudioso, da necessidade do estabelecimento de uma nova ética socioambiental. Por outro lado, a PNATER também sofreu críticas, como a do estudioso Abramovay, que argumenta que a política concebe o desenvolvimento rural a partir de uma perspectiva setorial, ou seja, somente da perspectiva da agricultura familiar. Do ponto de vista do estudioso, o desafio do profissional extensionista é atuar como agente de promoção de um tipo de desenvolvimento que envolve não apenas a agricultura familiar e a produção agrícola, mas a articulação com diversos atores sociais, inclusive empresários do agronegócio, para atingir objetivos gerais, cujos beneficiários vão muito além dos interesses restritos dos agricultores familiares. Nos anos 2000, a criação de políticas públicas para fomentar os mercados institucionais teve bastante ênfase no cenário do desenvolvimento rural brasileiro e trouxe repercussões para a extensão rural. Mas, professora, o que são os mercados institucionais? De maneira bem simplificada, podemos dizer que os mercados institucionais se relacionam com a atuação do Estado na organização da oferta e da demanda, de modo a fortalecer os circuitos curtos, locais e regionais de comercialização. Concretamente, a política de aquisição de alimentos, criada em 2003, estabelece a compra de produtos da agricultura familiar e a sua distribuição para as populações mais vulneráveis, que estão em situação de insegurança alimentar. O PAA apoia tanto a produção e o consumo de alimentos por meio de compras públicas, com dispensa de licitação. E por que isso tem a ver com a extensão rural, professora? Para a adesão dos agricultores e produtores à política, é necessário por parte da extensão rural
um trabalho de mobilização, facilitação social, apoio à constituição de organizações coletivas, organizando esses contratos e essa intermediação entre oferta e demanda. Os extensionistas e as extensionistas estão literalmente na linha de frente da implementação dessas políticas. Na perspectiva dos mercados institucionais, devemos dar uma atenção às mudanças ocorridas em 2009 na Política Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que, por meio da Lei 11.947, estabeleceu um mínimo de 30% dos recursos federais para que a alimentação escolar seja destinada para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Podem participar como fornecedores os grupos formais, como associações e cooperativas, grupos informais que se articulam para apresentar um projeto de venda e fornecedores individuais. O papel das entidades locais de assistência técnica e extensão rural é fundamental na articulação entre os atores sociais, desde o mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, a quantidade de produção, época de colheita por meio da elaboração de um calendário agrícola. Além disso, os extensionistas estão na linha de frente para a articulação do diálogo entre as secretarias de educação, nutricionistas, merendeiras, agricultores e demais atores sociais que afetam e são afetados por essa política. Vale salientar a necessidade de que a assistência técnica e extensão rural estejam em sinergia, em sintonia com a abordagem territorial do desenvolvimento rural. Nessa abordagem, as políticas sociais são importantes quando acompanhadas de políticas de desenvolvimento rural, que articulem as demandas produtivas e as especificidades regionais. Vamos falar então sobre as abordagens e os marcos teóricos. Vimos que nas últimas décadas foram determinantes para a extensão rural a participação pública dos atores sociais na criação e implementação das políticas, de um entendimento do rural articulado com o urbano, a promulgação da PNATER e PRONATER, o estímulo ao desenvolvimento dos mercados institucionais. Todos esses momentos apresentam grande sinergia com o marco teórico da educação libertadora e do construtivismo. Além disso, podem ser classificados dentro da abordagem interativa da extensão rural. A educação libertadora tem como alicerce o conhecimento ou o desejo de conhecer do povo, de modo que dele emana todo o tema gerador de debate necessário ao processo de ensino-aprendizagem. Para a orientação técnica e extensão rural, a educação libertadora se reflete em um processo interativo e dialógico entre agentes de extensão rural, agentes de pesquisa e atores sociais do mundo rural, com o objetivo de emancipação, ou seja, ampliação das liberdades de todos que afetam e são afetados pelo mundo rural brasileiro, especialmente as populações rurais. A abordagem interativa da extensão rural tem como foco a criação ou a coprodução de conhecimento, que se constrói via interação, considerando as formas tradicionais dos agricultores ou produtores de resolver os problemas, os seus costumes e, especialmente, as redes de sociabilidade nas quais estão imersos. A maior limitação dessa abordagem consiste no risco de que ela permaneça apenas no plano da retórica. A participação está na agenda de muitas políticas e processos de intervenção, sendo necessário canalizar esforços para que não se restrinja apenas a uma adjetivação de significado vazio, e sim que oriente as ações articuladas entre os diferentes agentes que compõem o mosaico de atuação no mundo rural brasileiro. A intervenção na concepção participativa é como um ciclo que deve se iniciar a partir do saber cotidiano dos agricultores ou produtores, passar por um processo sistemático de tratamento, registro e análise para que seja transformado em saber científico. Esse saber científico deve ser socializado entre os agricultores, a quem deve caber a decisão democrática da sua aplicação ou não. Vimos até aqui que a extensão rural tem uma história que acompanha a dinamicidade dos mais diferentes processos de desenvolvimento. A pós-contemporaneidade é marcada pelas incertezas e a crescente complexidade. No cenário atual brasileiro, a extensão rural se viu afetada pela extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
pela redução de investimentos públicos para a agricultura familiar, a paralisação dos núcleos de extensão e desenvolvimento territorial. Por outro lado, determinados grupos começam a inserir na agenda da extensão rural a questão da ATER empreendedora. Por isso, lanço um tema gerador de discussão. Agora que você conhece mais profundamente o histórico da extensão rural brasileira e diante desse momento de incerteza social, econômica e política que configura o tempo atual, quais são os cenários futuros que você vislumbra para a extensão rural brasileira? Nesse slide, você pode encontrar as referências que serviram de base para formular essa aula narrada. Com essa aula, finalizamos a unidade 1. Obrigada pela sua atenção e boa prova!